E aí, terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Em vez de fazermos a continuidade lá do conteúdo do livro Octa, nós vamos dar uma pequena pausa no assunto e voltar e revisar todos aqueles conteúdos que já vimos aqui através das aulas EAD, beleza? Bora lá! Então, entre as atividades revisionais da frente 1, a questão fala o seguinte: o que foi o chamado período pré-colonial brasileiro? Então, basicamente, eu quero que vocês comentem lá como ficou caracterizado o contato entre os indígenas localizados aqui no Brasil e o processo de inserção dos portugueses, a sua participação e desenvolvimento do chamado ciclo do pau-brasil. A questão 2 pergunta: quais fatores marcaram o processo de colonização brasileira a partir de 1530? Então eu quero que vocês aí basicamente façam um arremate de todas as características que vão permitir um maior aprofundamento do processo de colonização feito pelos portugueses aqui no Brasil. Questão 3 é uma continuidade lá da questão 2. O que foram as capitanias hereditárias? Então, basicamente, a questão pergunta e pede para que você comente sobre a primeira forma de administração colonial implantada aqui no Brasil. Questão 4. O que foi a economia açucareira no Brasil colonial? Quais suas principais características? Então, aí eu já estou falando do segundo produto e do segundo ciclo econômico implantado aqui, ainda dentro do período colonial. Então eu quero que você faça um arremate das características gerais aí, produzindo um pequeno parágrafo sobre o que foi a economia açucareira, quais fatores permitiram os portugueses desenvolver essa cultura, esse tipo de agricultura aqui na colônia. Em reflexo da economia açucareira, a questão 5 pergunta: como se caracterizava a chamada sociedade açucareira no Brasil colonial? Então, basicamente, eu quero que você fale um pouco aí sobre toda a desenvoltura social que foi construída em torno dessa nova atividade, principalmente levando em consideração lá as figuras do senhor de engenho, os capatazes, os negros escravos que compunham a mão de obra e etc. Questão 6. Quais fatores incentivaram a transição da mão de obra indígena escrava para a mão de obra negra escrava no Brasil colonial? Então eu quero que vocês destaquem aí quais foram as nuances que incentivaram a coroa portuguesa nessa transposição de uma mão de obra indígena para uma mão de obra negra escrava vinda lá do continente africano. Questão 7. O que foi e como ocorria o tráfico negreiro? Para responder, construa um mapa mental sobre e envie para coordenação. Esse daqui é uma atividade um pouco mais complexa, mas que vai facilitar o entendimento de vocês em relação ao tráfico negreiro. Então eu quero que vocês basicamente falem como ele se desenvolvia desde lá do continente africano até a viagem dentro dos navios negreiros e a chegada desses negros que eram comercializados aqui no Brasil colonial. Questão 8. Caracteriza o desenvolvimento da atividade mineradora no Brasil colonial. Então eu quero que vocês levem em consideração aí a descoberta das Minas Gerais por parte dos bandeirantes paulistas e como se desenvolveu essa atividade econômica em relação à economia de toda a colônia, levando em consideração que ao mesmo tempo que tínhamos a ascendência da atividade mineradora, tínhamos aí um processo de crise da economia açucareira. Questão 9. Quais fatores garantiram o aumento da fiscalização portuguesa sobre a atividade mineradora no Brasil colonial? Então eu quero que vocês aí deem uma aprofundada sobre o crescente processo de tráfico interno de ouro lá, que na maioria das vezes era encontrado em pó, o que acabava facilitando essa atividade, e quais foram as estratégias traçadas pela coroa portuguesa para impedir esse contrabando. E a última questão da frente 1, explique o que foram as revoltas nativistas. Então eu quero que vocês aí coloquem as principais características entre aquelas 5 revoltas nativistas que nós trabalhamos. Já na frente 2, a questão 1 pede, caracterize o chamado crescente fértil. Então eu quero que vocês falem aí sobre as características geográficas, mas também as características gerais das primeiras civilizações que surgiram aqui.
Questão 2. Indique as principais semelhanças das civilizações mesopotâmicas. Então, assim, a gente viu lá os assírios, os babilônicos, os caldeus, mas a gente viu também que, apesar deles serem civilizações diferentes, eles tinham alguns traços semelhantes. Então, eu quero que vocês apresentem aqui nessa questão as principais semelhanças políticas, econômicas, geográficas dessas civilizações. Questão 3. Quais as principais características da Grécia Antiga? Então vocês vão levar em consideração o desenvolvimento das civilizações e das cidades gregas que surgiram lá na Península Balcânica, apresentando as grandes características que podem ali ser traçadas entre elas, como também algumas diferenças podem ser destacadas aqui. Questão 4. O que eram as polis? A partir delas, explica as características políticas da Grécia Antiga. E aí é um conceito fácil, e uma das grandes características políticas da Grécia Antiga era lá o processo de descentralização. Não havia uma unidade política da Grécia. Então eu quero que vocês se aprofundem aí nessas duas ideias. Questão 5. Caracterize os seguintes períodos da história de Roma. Letra A, monarquia. Letra B, república. E letra C, império. Basicamente, eu quero que vocês construam um pequeno parágrafo sobre cada um desses períodos, falando sobre as principais transformações que a Roma acabou vivendo durante esses recortes temporais. Questão 6. Quais fatores garantiram a fragilização e queda do Império Romano? Então é importante a gente destacar que quando o Império Romano alcançou a sua maior dimensão geográfica, foi também um período de crise, já que, levando em consideração toda a extensão territorial, acabou provocando algumas dificuldades de gestão e administração dos impostos, além da falta de escravos. Então, levando em conta esses pontos que eu destaquei aqui, eu quero que vocês construam um pequeno parágrafo que explique o processo de esfacelamento lá do Império Romano. Questão 7. O que foi o feudalismo? Explica o contexto histórico de seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que temos lá a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano, temos também o processo de miscigenação cultural, que mais tarde culminaria no que nós chamamos de feudalismo. Então, eu quero que vocês falem sobre o processo de formação e sobre o conceito em si, o que seria de fato o feudalismo. Questão 8. Por qual motivo a Idade Média é entendida como um período teocêntrico? Aí a gente tem que levar em consideração o contexto de ascensão da Igreja Católica como instituição, como participante direta e como mantenedora lá dos aspectos sociais, políticos e religiosos dentro da Idade Média. A penúltima questão fala quais fatores iniciaram o processo de esfacelamento do sistema feudal na Europa. Então eu quero que vocês caracterizem aí o período conhecido como Baixa Idade Média. Lá, a partir do século 13 e 14, vão surgir alguns fatores que vão contribuir para que toda aquela estrutura política, econômica, cultural e social que nós temos durante quase 10 séculos, que foi a Idade Média, começasse a ruir ali num processo de renascimento urbano, de renascimento comercial e de renascimento cultural. Questão 10. Explique o processo de centralização política que culminou na formação das monarquias nacionais. Então, basicamente, eu quero que vocês falem aí sobre a participação dos camponeses, da nobreza e da nova classe social que era a burguesia no processo de centralização política, de fortalecimento dos laços políticos dos reis, que durante a Idade Média eles quase não tinham poder político algum, né? Eles basicamente eram apenas mais senhores feudais entre tantos outros. Mas houve aí entre o século 13, 14 e 15 um processo de centralização política importante que garantiu que esse rei passasse a acumular prestígio, a acumular controle de administração, a definir suas fronteiras, a gerir e unificar seus impostos. Então eu quero que vocês acabem aí caracterizando e comentando um pouco sobre todos esses fatores. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje, lembrando que essa atividade revisional ela deve ser transcrita e respondida no caderno de vocês, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos estar aí corrigindo juntos,
Lembrando, qualquer dúvida sobre os conteúdos já abordados devem ser sanadas lá nas lives. Então toda oportunidade que vocês tiverem comigo é só perguntar, é só anotar aí a dúvida que surgir. E também eu aconselho que vocês recorram já às videoaulas publicadas para facilitar um pouco a execução do exercício, beleza? Lembrando que o mapa mental, que deve ser enviado lá para a coordenação, é mais por uma questão de interação, mais para facilitar o nosso contato, tá certo? Eu vou estar escolhendo os melhores mapas mentais entre a sala e mostrando lá no Instagram e também discutindo sobre ele ao longo das lives, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até mais!